Olá, paz seja contigo. Eu sou o pastor Paulo Domingues e quero convidá-lo a assistir esse vídeo até o fim. Com certeza Deus irá falar ao seu coração. Depois de assisti-lo, faça uma autoanálise e veja se o que você viu e ouviu faz sentido para a sua vida. E que o Espírito Santo de Deus revele tudo isso em seu coração e continue te abençoando em nome de Jesus. E nós que vamos ficar aqui, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Creio que, se não todos, pelo menos a maioria já conhece esse texto, né? Bem conhecido, um texto muito conhecido, e que cada vez que nós lemos esse texto, nós podemos tirar lições para as nossas vidas. Vou repetir, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto autêntico de vocês. Em outra tradução diz que é o vosso culto racional. É a mesma coisa, só muda a maneira de pronunciar, né? Agora o versículo 2: Não se amoldem ou não se conformem, na outra tradução, não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de atingir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele e o que é perfeito. Pai, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, fala conosco agora através da tua palavra. Faça desse teu servo apenas o teu instrumento, Senhor, para transmitir o teu recado ao teu povo reunidos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus realmente possa falar ao seu coração, irmãos. Eu sempre costumo dizer que quando a gente vem ao culto, ao templo, para prestar culto a Deus, assistir ao culto, a gente vem porque Deus quis que a gente viesse. Porque Deus nos trouxe aqui nesta noite. E se Deus nos trouxe, se Deus trouxe a mim, trouxe a você nesta noite, é porque Deus deseja falar com cada um de nós. E esse texto nos mostra uma grande realidade do que estamos vivendo nos últimos tempos. Podemos até dizer que o mundo está indo de mal a pior, o mundo como se estivesse apodrecendo, o mundo está indo muito mal, está complicado, está difícil. E o apóstolo Paulo dá algumas instruções para nós. E como eu já disse no início desse culto, eu quero mais uma vez reforçar o que eu já disse. Eu quero convidá-los a aproveitar o que Deus tem para dizer a você nesta noite. E também nós ainda estamos bem no comecinho deste ano, de 2012. Que seja realmente um novo começo, uma nova jornada para cada um de nós. Vamos com fé, vamos crer no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. E nesse texto, Paulo está nos orientando, está orientando
aos irmãos que estavam na cidade de Roma, mas como a palavra de Deus ela é a mesma, ela nunca muda, então é para nós também nos dias de hoje. Vamos tomar para nós essas instruções dadas pelo apóstolo Paulo. Ele fala sobre a conduta, fala que deve observar em diversas circunstâncias. E a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Então cada um de nós, irmãos, temos que cuidar, ter cuidado do que estamos fazendo, de onde estamos indo, onde estamos colocando os nossos pés. Ele diz: não se amoldem com este mundo, ou não se conformem com este mundo. Não tome a forma do mundo. Quando você vai fazer algo delicioso, um bolo, uma torta, e você coloca aquela massa naquela forma, e aquele bolo, aquela torta vai sair igualzinho àquela forma. Se é uma forma em forma de coração, você vai ter um bolo em forma de coração, ou se é quadrado, ou se é redondo. Então o que Paulo está dizendo aqui, olha, não tome a forma do mundo, não seja como o mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está cheirando mal, está indo de mal a pior, e nós, como povo de Deus, temos que ter o cuidado. Paulo, ele roga pela misericórdia de Deus que apresentemos os nossos corpos como sacrifício. Irmãos, essa palavra rogar, quando Paulo diz rogo, irmãos, pela misericórdia de Deus, Paulo está pedindo com insistência, ele está suplicando: irmãos, eu suplico a vocês, eu insisto com vocês, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós não somos mais crianças, nós temos que saber o que estamos fazendo, temos que saber, já sabemos o que temos que oferecer para Deus. E Paulo diz que nós devemos oferecer a Deus os nossos corpos, as nossas vidas por inteiro. Rogar então significa pedir com insistência, suplicar, instar. Paulo então estava pedindo com insistência, ele estava suplicando, e ele diz que esse sacrifício tem que ser na totalidade. Muitas vezes nós corremos o risco de oferecermos a Deus pela metade, de oferecer o sacrifício a Deus somente pela metade, e Deus não quer a metade. Deus não quer a metade. Deus nos quer por completo. Deus quer a nossa totalidade, corpo, alma e coração, porque através do nosso corpo Deus pode cumprir os seus propósitos aqui nesse mundo. Nós somos como os pés de Deus nesta terra, irmãos. Deus, é como se Deus caminhasse através de nós aqui neste mundo, para ir aos lugares, para alcançar as pessoas. É através de mim, é através de você que Deus quer alcançar. No Velho Testamento oferecia-se muitos sacrifícios de animais, e foi chegando a um ponto que Deus já não suportava mais. Isaías capítulo 1 versículo 11 diz: que me interessa a quantidade dos seus sacrifícios? Estou farto dos vossos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos. Não gosto de sangue de bois, carneiros e cabritos. Mas tenha certeza de uma coisa, irmãos: sempre haverá lugar para o culto a Deus através de um coração quebrantado, de um coração obediente. É esse culto que Deus deseja de nós, é esse culto que Deus
espera de nós obediência. Sacrifício Deus não quer, a não ser a nós mesmos, que ofereçamos a nós mesmos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Apresenteis os vossos corpos. A palavra apresenteis no original, no grego, ela é paratesane, que quer dizer oferecer mesmo, irmãos. É se dar por completo. Muitas vezes nós corremos o risco de achar que Deus está contente com a metade de nós, com a metade, apenas a metade, mas Deus nos quer por completo. E esta palavra então descreve o nosso oferecimento, o nosso culto racional a Deus. Culto racional significa lógica. Na lógica, não é nada muito além daquilo que a gente possa alcançar, mas é tudo pela lógica. Nós temos que saber o que nós estamos oferecendo a Deus. Temos que saber o que Deus quer de nós, o que significa o sacrifício que Deus quer de nós, o verdadeiro significado do sacrifício. Quando nós entramos na casa de Deus, no templo, lugar de culto, lugar de adoração, nós adoramos a Deus aqui com os cânticos de louvor. E agora é o momento que Deus está falando conosco através da sua palavra. Então, irmãos, coloque a sua mente. Deus deseja que nós apresentemos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma como oferta a Ele. E qual é a motivação do sacrifício? Qual que é a motivação do sacrifício, irmãos? Por que as pessoas oferecem sacrifícios a Deus? Desde lá do Antigo Testamento, por que as pessoas ofereciam sacrifícios a Deus? Qual é a motivação do sacrifício a Deus? Primeiramente, é agradar a Deus. Quando nós vamos oferecer um culto a Deus, nós temos que pensar se estamos agradando a Deus. Senhor, eu estou te agradando, o meu louvor está subindo ao teu trono de graça, as minhas orações estão chegando a ti, Senhor, os meus pensamentos são conforme os teus pensamentos, conforme a tua vontade. Deus não está interessado em coisas materiais, nos nossos bens, nos nossos recursos materiais, mas Deus está interessado em nós. A melhor oferta que nós podemos oferecer a Deus é a nossa vida, é o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional oferecido a Deus. Deus não deseja 25% da sua vida. Deus não deseja 75% da sua vida. Opa, esse Deus é muito exigente. Vou mais além. Deus não deseja apenas 99,9% da sua vida. Deus, Ele quer 100%. Deus sempre quer mais de nós, 100%. Então, irmãos, Paulo nos traz uma grande lição nesta noite. Aprendamos a lição contida na palavra do Senhor, ditas através do apóstolo Paulo. Toda a nossa vida deve ser um sacrifício a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, me permita uma palavra. Eu até quero dizer o seguinte: Deus não é urubu. Deus não precisa de restos mortais. Deus não quer restos mortais. Você não tem que recomendar a sua alma.
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entregue a sua vida completa para Deus hoje, completamente, agora, enquanto você tem fôlego de vida. Deus não quer defunto, Deus quer você enquanto você vive, para que você possa glorificá-lo. O salmista diz que os mortos não glorificam a Deus. Quem está na sepultura não pode louvar o nome do Senhor. É enquanto nós estamos aqui, podendo ver, podendo sentir, podendo ouvir, é quando nós podemos oferecer as nossas vidas para Deus. Então, irmãos, como disse o apóstolo Paulo, nós devemos rogar pelas misericórdias de Deus. Vamos rogar pelas misericórdias de Deus para que nada deste mundo venha nos impedir, para que nada deste mundo, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem a morte, nem alguma outra criatura possa nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso nós devemos, como diz o salmista no Salmo de número 24, Senhor, quem poderá subir ao Monte Santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então, amados irmãos, vamos nos apresentar a Deus cada dia das nossas vidas, cada momento que o Senhor permitir que vivamos sobre a face da terra. Vamos nos apresentar a Ele com as nossas mãos limpas, com os nossos corações puros, com os nossos pensamentos conforme a vontade de Deus, moldados conforme os pensamentos de Deus, que Ele possa aceitar o nosso sacrifício, o sacrifício vivo, santo e agradável. As condições de sacrifício são essas. Deus aceita os nossos sacrifícios, mas Ele impõe as condições: que seja vivo. No Velho Testamento, o sacrifício era imolado, era derramado sangue do cordeiro, sangue do animal, e chegou ao ponto que Deus já não suportava mais, como nós vimos no texto, citamos o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 11: eu estou farto dos vossos sacrifícios, estou farto dos vossos holocaustos, das ofertas de carneiros, de cabritos, de novilhos. Nós temos a nós mesmos que podemos oferecer a Deus. Ofereçamos-nos a Deus completamente enquanto é dia. Não vamos oferecer as coisas estragadas para Deus. Não espere chegar ao final de tudo. Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muitas vezes: olha, eu vou aproveitar minha mocidade, e quando eu ficar velho, aí sim eu vou me entregar a Jesus. Eu lembro de uma história de uma jovem que morava na Argentina, e Deus a chamou para servi-lo como serva, como uma missionária. E ela primeiro foi para a faculdade. Então, quando eu terminar a faculdade, eu vou servir ao Senhor. E ela foi para a faculdade. E aí ela voltou da faculdade. E aí ela se casou. E aí ela teve filhos. Quando meu filho crescer, se formar, aí eu vou servir ao Senhor. E aí o filho cresceu e foi para a faculdade. Ela teve que trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar o filho na faculdade. E o tempo foi se passando, e foi se passando, e aí ela já não podia mais servir ao Senhor. Já era uma pessoa de uma certa idade que não tinha mais condição. Então, irmãos, isso pode acontecer. Que não seja nenhum de nós, que possamos servir a Deus enquanto é tempo,
enquanto é dia, porque a noite vem e que não se poderá fazer mais nada. Não vamos oferecer para Deus apenas aquilo que sobrar de nós, ou o tempo que sobrar de nós, ou os recursos que sobrar de nós. Se sobrar, eu entrego. Se não sobrar, Deus tem paciência e espera. Deus espera de nós que o nosso sacrifício seja agradável. Deus já não está suportando mais as ofertas que se oferecem a Ele, ofertas que não têm valor, que não tem valor espiritual, não tem valor sentimental, é aquilo que já não presta para mais nada. Dê algo que faça Deus ficar contente. Ofereça a Deus, a partir de hoje, se você ainda não fez isso, algo que possa fazer com que o coração de Deus fique alegre. Salmo 37, acho que, se não me falha a memória, é o versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, faça o Senhor ficar contente, tenha prazer em servir a Deus, fique alegre com Deus. Muitas vezes as pessoas murmuram, né? Reclamam, Deus não está olhando para mim. Deus está sempre olhando para você. Muitas vezes, quem sabe, é você que não está olhando para Deus, é você que não está percebendo o que Deus está fazendo, é você que não está percebendo o livramento que Deus tem te dado, ou o livramento que Deus está te dando. Deus está sempre do nosso lado, cuidando, porque nós somos obras das mãos do Senhor. Ele nos criou com muito amor, com muito carinho, para que Ele possa ter prazer em nós. E não custa nada termos prazer em Deus também, porque Ele é o único Deus, é o único Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus que nos sustenta, o Deus que tem poder para salvar. O Deus que tem poder para salvar. Tem uma música que fala, tem poder para salvar. Tem essa música aqui? Tem poder para salvar. Parece que é assim. Não sei, já ouvi essa música em algum lugar. O Deus que tem poder para salvar. No Antigo Testamento eram oferecidos sacrifícios pelo pecado, pela culpa. E ainda neste mundo, irmãos, nos dias em que vivemos, as pessoas elas andam correndo para um lado, para o outro, em busca de satisfação pessoal, se esquecendo de que há um Deus que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Nunca devemos esquecer de que há um Deus que é digno de ser louvado, e só a Ele nós devemos servir. As pessoas estão se amando mais do que o próprio Deus, estão se amando mais a si mesmas do que ao próprio Deus. Ainda no Novo Testamento, nós vimos a palavra de Deus nos ensinando de que existiu alguém que ofereceu a si mesmo como sacrifício, como o maior sacrifício, irmãos. Jesus ofereceu a si mesmo como oferta pelos nossos pecados. Ele veio, desceu da sua glória, se despiu de toda a sua majestade, se entregou por você, por mim, por todos nós, morreu na cruz, foi pregado na cruz, foi sepultado. A Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele não está preso mais no madeiro, Ele subiu aos céus. Glória a Deus. Essa é a nossa vitória, amados. Jesus ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde prender Jesus na sepultura. Ele venceu a morte. E Ele subiu aos céus.
está sentado à direita de Deus Pai, preparando o lugar. Ele disse: vou para meu Pai, vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, nos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Amados irmãos, tem que ser esse o desejo firme do nosso coração, de querer subir para estar com Jesus por toda a eternidade, assentado junto dele, ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Assim como Deus ouviu o seu Filho Jesus quando ele estava ali na sua agonia, no Getsemane, derramando gotas de sangue, lágrimas de sangue, Deus não está com seus ouvidos fechados para que não possa ouvir o seu clamor. Se algo não está bem na sua vida, clame ao Senhor, que Ele vai te ouvir. Assim como Deus ouviu o seu Filho se esvaziando de si mesmo lá naquele lugar, Ele enviou um anjo para fortalecer o seu Filho. A palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Esse é o momento, irmãos, que Deus está falando conosco nesta noite, que Deus está falando ao seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Nesse 2012, esta palavra possa ficar gravada na sua mente e no seu coração, que você possa se oferecer inteiramente ao Senhor, sem reservas, e Deus possa se agradar. Hoje o sacrifício que Deus deseja receber é a sua vida. Entregue o teu coração. Se você ainda tem algumas reservas, entregue totalmente a sua vida para Jesus nessa noite. O culto racional que Deus espera de você, o louvor, a adoração, a santificação da sua vida, a sua própria vida, o seu altar. Que você possa fazer isso nessa noite, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Eu quero orar por você nessa noite. Quero apresentar a sua vida no altar do Senhor nessa noite. Se tiver alguém que ainda tem algumas dúvidas, se houver alguém no nosso meio nesta noite que ainda tem algumas reservas, eu quero que você pense nessas palavras, que você possa fazer um concerto com Deus nessa noite. Você possa viver 2012 melhor do que 2011. O 2012 totalmente rendido aos pés do Senhor. Se você deseja uma oração especial, eu quero que você venha. Se você vem aqui, eu quero orar por você nesta noite. Em nome de Jesus. Alguém precisa de uma bênção especial. Saia do seu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique desse lado aqui, que eu possa chegar até você. Em nome de Jesus. Oh Senhor, grandes são as suas obras, grandes são as suas maravilhas, Senhor. Tu és o Deus dos impossíveis. Pai, o Senhor entregou o teu único filho, Jesus, teu verdadeiro filho, para morrer em nosso lugar. E ele veio e pagou os nossos pecados e nos trouxe vida e vida com abundância. E é no nome dele, Senhor, que eu oro agora em favor do teu servo que está aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, derrama a tua graça, derrama, Senhor, o teu poder sobre a vida do teu filho, Pai. Renova ele nesta noite. Renova, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Dá forças, dá saúde física, saúde espiritual.
Também, Senhor, na vida da tua serva, Pai. Renova as forças da tua filha. Renova, Senhor. Fortalece, Pai. Dá saúde. Oh Deus, estenda as tuas mãos de poder. Manifesta a tua graça. Derrama o teu óleo sobre a vida da tua filha, Pai. O óleo bastante. Em nome de Jesus, também na vida do teu servo. Faça o teu querer se realizar na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome. Deus, recolhe agora, Senhor. Dá saúde, Pai. Que haja um restabelecimento perfeito no tratamento que o teu servo está passando, Pai. Pela cirurgia. Ó Deus, obrigado por o Senhor esteja cuidando, está sempre cuidando. Em nome de Jesus, eu te peço também pela vida da tua filha que está aqui à frente. Estenda as tuas mãos de poder sobre ela agora. Manifesta, Senhor, a tua graça. Derrama o teu óleo precioso, como o óleo que desceu pelas barbas de Arão, pelo orvalho que desceu do Monte Hermon, Pai. Senhor, em nome de Jesus, derrama aqui agora. Em nome de Jesus, pela vida do teu servo, manifesta, Senhor, o teu poder renovador, renova as forças, dá, Senhor, um novo vigor, que ele possa, Senhor, agora nesse novo ano, Pai, começar tudo de novo, Pai, tomar um rumo novo na vida do teu servo, que o coração do teu servo esteja totalmente voltado para ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, faça em cima do Senhor teu rosto, abençoa, Senhor, a vida da tua serva, Senhor, em nome de Jesus, que está, Senhor, aguardando essa criança, Pai, o nascimento dessa criança que está próxima para chegar, está prestes a nascer. Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, a vida da Heloísa, Senhor, a vida da Gislane, Pai, como mãe, a vida da Heloísa, como filha, como membro dessa família. Pai, em nome de Jesus, nós aguardamos o Teu milagre, Senhor. Nós cremos no Teu milagre, Tu és o Deus dos impossíveis, nada pode fugir ao Teu controle, Senhor. Oh Deus, manifesta a Tua graça nesta noite, Pai. Que a Heloísa, Pai, possa estar sendo gerada, possa estar sendo completada, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Manifesta o teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Então, como foi para você? Se você se sentiu tocado pela palavra de Deus, venha participar dos nossos encontros na Igreja Presbiteriana Independente, na Avenida Rio Grande do Norte, número 1872, bem no centro de Paranavaí. Você pode entrar em contato conosco. Nosso e-mail é paulo_domingos2003@yahoo.com.br. Nosso telefone é 044 3045 3844 ou 044 9104 1130. Se você desejar, teremos imenso prazer em fazer uma visita em sua casa.